Toma posse da presidência da República o Marechal Arthur da Costa e Silva. O chefe de governo e a primeira-dama do país recebem as felicitações dos seus ilustres convidados. Quando o presidente da República, reunindo pela primeira vez o seu ministério, faz o seu primeiro pronunciamento sobre administração e política, traçando as coordenadas mestras do seu programa de governo, descortinando novas e brilhantes perspectivas para o desenvolvimento e a civilização do Brasil. Para a sucessão de Castelo Branco, o alto comandante militar indicou ao Congresso o Marechal Arthur da Costa e Silva, que fazia parte da linha dura. O Congresso, então, confirma a indicação em 15 de março de 1967. Costa e Silva assumiu a presidência e uma de suas principais atitudes no governo foi de demitir vários funcionários civis, que ocupavam importantes cargos públicos, nomeando militares para substituí-los. O governo de Costa e Silva foi marcado pelo endurecimento da ditadura e a intensificação das lutas políticas e das críticas ao regime militar. Nesse sentido, os estudantes eram um dos grupos mais ativos no combate à ditadura. Eles reivindicaram o retorno de democracia, a criação de mais vagas nas universidades públicas e a melhoria da qualidade do ensino. Em 28 de março de 1968, estudantes realizaram um protesto contra a má qualidade e o preço elevado das refeições servidas no restaurante central dos estudantes, conhecido como Calabouço. Um restaurante estudantil que oferecia comida de baixo custo para estudantes de baixa renda no Rio de Janeiro, a política militar foi enviada para reprimir o protesto, dando início a um violento conflito entre polícias e estudantes, o que acabou causando a morte de um estudante, Edson Luiz. O velório do estudante foi feito no prédio da Assembleia Legislativa e ao enterro compareceram cerca de 150 mil pessoas. A morte do estudante comoveu a população e foi um dos fatores que motivou o acontecimento da passeata dos 100 mil. Uma grande manifestação de repúdio ao regime militar. Em 1968, os estudantes desafiaram mais uma vez a ditadura e organizaram clandestinamente o 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, que nesse período estava na ilegalidade. Realizado em Biúna, no interior da cidade de São Paulo, o encontro foi descoberto pela polícia, que invadiu o local e prendeu centenas de estudantes. Foi também durante o ano de 1968 que o movimento sindical esboçou uma reação à ditadura, em Contagem, em Minas Gerais e em Osasco, em São Paulo. Trabalhadores entraram em greve como forma de protestar contra a política econômica recessiva e o arroxo salarial imposta pelo regime militar. Esses trabalhadores reivindicavam melhores salários e também criticavam o autoritarismo do governo. A resposta do governo foi violenta. Centenas de pessoas foram presas e os sindicatos foram fechados. As manifestações também refletiram no Congresso quando, no início de setembro de 1968, o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, fez um discurso na tribuna da Câmara contra os militares, denunciando torturas e convocando a população a boicotar as comemorações pela independência do Brasil. Os oficiais militares reagiram exigindo a punição para Márcio Moreira, mas ele era protegido pela imunidade parlamentar. Pressionado por esses oficiais, o governo, isto é, o presidente e seus ministros, enviou um pedido de autorização ao Congresso para processar o deputado. O Auto Institucional número 5, o AI-5. Por meio do AI-5, o presidente poderia fechar o Congresso Nacional e as assembleias estaduais e municipais. Poderia intervir nos estados e municípios, decretar estado de sítio sem autorização do Congresso, além de lhes serem garantidas as mesmas atribuições dos atos anteriores, como causar mandatos e direitos políticos e suspender os direitos constitucionais dos cidadãos. Além disso, o AI-5 fazia a censura e o controle da produção cultural e suspendia o habeas corpus para crimes políticos.
Ainda no dia 13 de dezembro foi decretado o fechamento do Congresso por tempo indeterminado. O AI-5 instaurou uma repressão ainda mais intensa no país, sem condições de combater o regime militar por vias democráticas. Grupos de esquerda decidiram deixar de lado o protesto pacífico e partir para as lutas armadas, dando início ao chamado Grupo Guerrilheiro, que eram formados por militares comunistas, estudantes, militares desertores e operários. Eles se inspiravam em Che Guevara e Mao Tse-tung. Esses guerrilheiros assaltavam bancos para financiar as guerrilhas e sequestraram embaixadores para que suas reivindicações fossem atendidas. Os grupos de luta armada não obtiveram sucesso. Em alguns anos, todos foram derrotados. Merece destacar os seguintes grupos: guerrilheiros Ação Libertadora Nacional, Vanguarda Popular Revolucionária, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. É importante ressaltar que a luta armada tinha como objetivo principal o retorno à democracia. Em 28 de agosto de 1969, Costa e Silva foi afastado da presidência por motivos de saúde. Quem deveria assumir era o seu vice, Pedro Aleixo, mas quem assumiu foi a Junta Militar Provisória, formada pelo ministro do Exército, Aurélio de Lira Tavares, da Marinha, Augusto Rademacher, e da Aeronáutica, Márcio de Souza Melo. Um dos motivos que fez a junta militar impedir que Pedro Aleixo assumisse é que ele tinha sido contra o AI-5. Em 25 de outubro de 1969, o Congresso Nacional foi reaberto para escolher o novo presidente. Os chefes militares indicaram como candidato o general Emílio Garrastazu Médici, e foi confirmado para o cargo e iniciou seu mandato em 30 de outubro de 1969.